Na Bíblia Ave Maria, aqui no Salmo 8, o salmista nos mostra a grandeza e a glória de Deus, a glória do Criador nos esplendores da criação. O Senhor nosso Deus, como é grande vosso nome em toda a terra. Vossa majestade se estende triunfante por cima de todos os céus. Da boca das crianças e dos pequeninos sai um louvor que confunde vossos adversários e reduz ao silêncio vossos inimigos. Quando contemplo o firmamento, obra de vossos dedos, a lua e as estrelas que lá fixastes. Que é o homem? Digo-me então, para pensardes nele, que são os filhos de Adão, para que vós ocupeis com eles. Entretanto, vós o fizeste quase igual aos anjos, de glória e honra, e o coroastes. Desdes-lhes poder sobre as obras de vossas mãos. Vós lhes submetestes todo o universo, rebanhos e gados, e até os animais bravios, pássaros do céu e peixes do mar, tudo o que se move nas águas do oceano. Ó Senhor nosso Deus, como é glorioso o vosso nome em toda a terra. Então esse Salmo 8 está mostrando a grandeza de Deus sobre a terra. Todos nós estamos sob o olhar de Deus. Todos somos criação e pertença de Deus. Muitas vezes a pessoa fala, eu criei isso, eu criei aquilo. Não, já estava criado. Deus é a graça de nós usarmos para o bem, mas distorcemos. Uma exclamação desse Salmo 8, entre a admiração e a interrogação, estrutura, o Salmo lhes dá a forma como é glorioso. E que é o homem? A admiração inspira-se na contemplação e no contraste. Os espaços imensos arrebatam o poeta até o baluarte em que Deus reside. O Senhor aceita o louvor que procede do Oriente, como de uma criança pequenina. Mas o poder dos fortes inimigos, vingativos, desbarata-se aos pés do palácio divino. O ser humano é quase um Deus, como tal é coroado rei. Os limites de seu reino são os confins da terra e o horizonte do infinito, do mar infinito. Deus deixou as marcas de seus dedos em toda a criação. Tudo nos fala em Deus, cujo nome é admirável, como suas obras. O júbilo infantil que nada tem de pueril é a linguagem adequada para louvar tão grande Senhor. Em qualquer parte onde o ser humano se encontre, poderá cantar este salmo, proclamando a dignidade humana e a grandeza divina. Então esse salmo está aí mostrando para nós, né? Como ele fala, o louvor como de uma criança, porque a criança ela louva com o coração, a criança não guarda ódio, a criança não guarda rancor. Você vê que você briga, xinga uma criança, daqui a pouco ela está brincando com a gente. O adulto não, já se acha o direito de empinar o nariz e querer vingar, já querer não perdoar, porque vinde a minhas criancinhas, porque dele é o reino do céu. A palavra diz assim, né? Porque sabe que o coração de criança é puro, porém o adulto, as imagens de TV, os celulares, as falsas falas, então coloca no coração das crianças para que tenha ódio, para que não perdoe, para que não amem a Deus.
As escolas, os nossos governantes, infelizmente, estão distorcendo as nossas crianças. Esse salmo pede para nós louvarmos como criança. Você tenha a doçura de pedir ao Espírito Santo de dar olhos e entendimentos para ler esse salmo. Pedir a Deus que você tenha sede de estar lendo menos um capítulo da Bíblia todo dia, os salmos, os evangelhos, as cartas de Paulo, enfim, a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é tão boa que é eu e Deus falando, é um diálogo. Muitas vezes falo, eu li a Bíblia hoje, todo mundo lê um jornal, um livro. A palavra de Deus, nós temos um diálogo entre Deus e eu, é Deus falando para mim na palavra. E tem uma palavra quando a gente está lendo, chama-nos a atenção. É degustar essa palavra, você pergunta, Senhor, o que tu querendo falar por mim? Qual o sentido dessa palavra? Me ajuda a discernir. Ó Espírito Santo, dai-me sabedoria para entender a palavra de Deus. Fecha, Espírito Santo, toda brecha do inimigo, para que eu não leia a palavra de Deus. Já vai selando com o teu sangue esse espaço, esse canto, cada canto de Jesus. Sela minha mente, meus ouvidos, minha boca com teu sangue, para que eu ouva assim a palavra de Deus, não dos que andam rugindo por aí o inimigo. Como diz na carta de Pedro 5, versículo 8, o leão fica 24 horas tentando te devorar, o inimigo encardido. Então, por isso que quando eu vou ler a palavra de Deus, sela a palavra de Deus com o sangue de Cristo, sela seus ouvidos, clama ao Espírito Santo, para que você e eu tenha esse entendimento de estar degustando da palavra de Deus. Ó Senhor nosso Deus, como é glorioso o vosso nome em toda a terra. Então, com esse salmo hoje, já findando o final de semana, eu quero aqui estar rezando pelo final de semana de cada um de vocês que vai ouvir esse áudio, ou que vai ler a palavra de Deus, aonde quer que esse áudio chegar ou entrar, ou aquele que escutar, ou que vai mandar para outra pessoa, que esse áudio possa chegar e trazer a graça do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo sobre cada pessoa. Porque João falou, eu batizo em água, aquele que após mim batiza com o Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo vem do próprio Cristo, né? Então, que esse Espírito Santo dê discernimento, sabedoria para quem vai estar lendo a Bíblia e para quem vai estar ouvindo o áudio. Hoje eu quero aqui nas minhas orações rezar por filhos que foram abandonados pelos pais e hoje sofrem a carência de não ter um abraço de pai, de não ter um abraço de mãe, filhos que foram, a mãe não rejeitou, deu para os outros, e eles sofrem porque são adotivos, que foram criados. Não, Jesus foi criado aqui por Maria e José aqui na terra. Moisés foi criado. Então, aquelas pessoas, às vezes, que não sentiram o amor de pai e mãe, o próprio Jesus, a própria Maria e José, tem cuidado de você. Ele tem te levantado, ele te ama, porque você está em pé até hoje, nesses dias de hoje, é porque Nossa Senhora e São José estão te protegendo. Peça a graça de Deus, da Virgem Maria, te abraçar, te amar. Senhor, corta toda carência no coração desses filhos que foram abandonados, que perderam a fé, que não teve ninguém para catequizá-los. E muitas vezes a gente chega perto das pessoas para ajudar, elas têm dificuldade, que muitas vezes chegam nas igrejas, as pessoas não têm esse entendimento. Como que eu vou falar para uma pessoa que não ouve Deus, que foi abandonado, que está ao ermo, para fazer coisas de Deus, sendo que ela não sabe? Quando Filipe andava pela terra, o eunuco falou, como que eu vou saber desse Deus se eu não conheço? Então Filipe foi, explicou o eunuco, e ele entendeu a palavra de Deus, evangelizou-lo, Deus rebatou Filipe, e o eunuco saiu a evangelizar, de tão gostoso que é quando a gente tem um encontro pessoal com Cristo. Então nós precisamos de ter um encontro pessoal com Cristo para entender os desígnios de Deus. Muitas vezes chega uma pessoa aí na igreja que não tem esse conhecimento, muitos de nós que estão da igreja quer excluí-los, não sabe sentar e conversar com a pessoa, amar a pessoa, levar a pessoa até os conhecimentos da igreja. Porque quando Jesus chegou ao pé de Madalena, prostituta, ela era uma prostituta. Ela era uma pessoa que estava ao ermo.
Ela é uma pessoa que estava com 7 espíritos. Ela é uma pessoa que estava ali. Jesus sentou, amou ela, olhou nos olhos dela. Se eu não te condeno, eu também não te condeno. Jesus não condenou ela, simplesmente mostrou o caminho para ela, né? Ela mudou-se de vida e pôs-se a serviço, né? Então Jesus chegou na casa de Mateus, que era ladrão, cobrador de imposto. Não só Mateus converteu, mas todos que estavam em volta com ele naquela casa. Por que é que nós cristãos da igreja achamos o direito de tirar essas pessoas que estão em sede de Deus, mas não tem quem catequizar? Não tem os Filipes para catequizá-los? Senhor, toque na mente dessas pessoas, Senhor, carentes de pai e de mãe, que sofrem, às vezes entram na droga, às vezes da bebida, não conseguem perdoar, né? Aí vão só destruindo porque falta os Filipes para poder mostrar a essência do amor de Deus. Porque mostrar Deus para as pessoas não é obrigar as pessoas, é o nosso jeito de ser que vai trazer a pessoa. É o jeito de amar as pessoas que vai trazer as pessoas para Deus. Muitas vezes as pessoas chegam em casa, meu marido quer mudar, minha esposa quer mudar, meu filho não quer mudar. Você não tem o poder de mudar as pessoas, mas o Espírito Santo tem o poder de mudar as pessoas. Ele nos dá sabedoria. Muitas das vezes, está de sua casa, pega um livro ali que fala de Deus e deixa na estante. Deixa a Bíblia numa palavra ali aberta, vai servir. Toque uma música que é de Deus, uma música, né? Que falam Padre Zezinho, Madriana, Aliana Ribeiro, tem tantas músicas que traz a pessoa para Deus. Então, que nós possamos pedir ao Espírito Santo que toque naquelas pessoas que estão à frente de igreja, que são evangelizadores, que sejam padres, que sejam leigos, ministros, que tenha mais amor com as pessoas que estão do outro lado da margem. Porque Deus falou, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Toque, Senhor, no coração dessas pessoas que são carentes e pede socorro dentro das igrejas, nas margens, nas ruas. Mas toque, Senhor, nos evangelizadores que às vezes se acham os perfeitos, acham donos da igreja, acham que está no odor da santidade. Ser santo é fazer como Madre Teresa, que foi pedir para o pobre, o rico cuspiu na mão dela, ela pôs na mão e falou, isso aqui é meu, agora me dá dos pobres. Madre Teresa se tornou santa, o rosto dela ficou parecendo um maracujá maduro, murcho. E quanto mais murcho o maracujá, mais maduro, mais doce ele fica. Quem via Madre Teresa falava que ela sofria, mas você olhava o olho de Madre Teresa, você viu Deus, você viu o Espírito Santo naquela mulher. Hoje ela está nos altares da igreja, trabalhou, deu a vida pelo outro. Santa Dulce dos Pobres, deram ela um galinheiro, onde ela fez o maior hospital da Bahia. Isso são santos recentes da nossa época. São João Paulo II seja um santo de calças jeans, né? Então que nós possamos, meu Deus, dar sabedoria às duas partes para fazer um reino novo, o reino de Deus. Conquistar, trazer aquelas pessoas para a casa do Pai, os filhos pródigos que estão perdidos por aí. Lucas 15 na Bíblia, leiam lá que vocês vão ver. O filho foi, pediu o pai, ele dormiu com os porcos, nem por isso o pai o abandonou, voltou e ele abraçou o filho. Né? E aquele outro que estava dentro de casa, que se achava perfeito demais, brigou com o pai, pai, eu que faço tudo, o outro que foi para a rua, que o senhor vai dar de tudo. Porque muitas vezes todos nós estamos num lugar, dentro de igreja, dentro de nossas casas, nós achamos que nós já somos os sábios, os perfeitos, os santos. Mas aquele que está na margem não presta. É esses que Deus ama. Desce daí, Zaqueu, eu falei, porque eu já te vi, hoje eu vou à sua casa. Mateus, eu vou à sua casa almoçar com você, mas ela só tem pecadores, é lá que eu vou. Né? Então, paremos de usar a hipocrisia com o nome de Deus e vamos usar o amor para resgatar filhos e filhas perdidos. Que cada pessoa nesse momento, que é filho adotivo, que vai ouvir esse áudio, que tem ódio dos pais, mágoa dos pais, que não consegue perdoar, eu peço ao Espírito Santo agora que desça sobre cada pessoa que tem esse problema com os pais. Porque o inimigo encardido, sujo, que não deve falar o nome, ele quer destruir a família. Sangue do sangue, ossos dos ossos. Senhor, não deixe mais que o inimigo destrua as famílias. Que as famílias possam ter um entendimento de amar, de perdoar. Quão suave quando a gente perdoa uma pessoa. Perdoar não é ficar caminhando em volta da pessoa, morrendo por causa, não.
Você perdoa a pessoa, desarmar a perna da pessoa para a pessoa ir, e o seu coração para que você possa viver. Ame, mas perdoar é com amor, para não ficar remoendo e nem lembrando. Porque após o perdão acontecem tantas curas na vida da gente, seja doença hereditária, de doenças espirituais. Mas para isso precisamos procurar um sacerdote, fazer uma bela confissão. Para nós que somos católicos, que acreditamos nesta fé, busque um sacerdote, confesse, rasgam-se as vestes, porque o sacerdote, ele é ungido de Deus. Deus deu a ordem para ele. Leia as cartas de Tiago, que vocês vão entender por que nós devemos procurar o sacerdote. Então, quer dizer, busquem um sacerdote, confessem, coloquem a sua vida em dia, participem da Santa Missa, porque muitas pessoas, nós estamos vendo um mundo que um Deus curandeiro, Deus não é curandeiro. Deus é um Deus que pode sim curar, mas Ele te pergunta, o que queres de mim? Que eu veja, vai, então que a sua fé te curou. Né? O cego lá na Bíblia chegou perto de Jesus e perguntou, né? Então assim, Deus quer te curar sim, mas você permite? Você quer mudar de vida? Você quer largar essa vida errada que você está vivendo? Você quer largar esse mundo da prostituição, da ganância, do egoísmo, das bebedeiras, da falta de fé? Porque muitos de nós estão vivendo, quer viver um Deus que faz para mim, eu abandono Deus e vou atrás de qualquer coisa. Aí na hora que eu estou doente, eu vou atrás de Deus, vou atrás do padre, vou atrás da minha mãe, vou atrás do meu pai, vou atrás do pastor, vou atrás daquela pessoa que ora, mas e a mudança de vida você quer? Porque para a gente querer mudar de vida, renunciar, seguir a Deus, as pessoas falam, seguir Deus, eu vou ficar de bem, não. O Eclesiástico 2 fala, se entrares para o reino de Deus, prepara sua alma para a provação. Porque quando eu mudo de vida e vou viver os desígnios de Deus, a perseguição vai começar dentro da sua casa, na sociedade, dentro da igreja. Vai falar, o fulano que era assim, fulano é assim que era assim, porque Deus pegou Paulo, que era um dos terríveis daquela época, perseguiu os cristãos, matava o povo de Deus, se tornou santo e levou o evangelho aos quatro cantos do mundo. Santo Agostinho foi aquele que viveu tudo quanto é tipo de seita ruim, e ele não se encontrou, mas mesmo assim, Santo Ambrósio não o abandonou, que era bispo de Hipona naquela época. Santo Ambrósio e Santa Mônica lutou 30 e tantos anos para a conversão de Santo Agostinho, e ele se tornou doutor da igreja. Leia os escritos de Santo Agostinho. Agora você reza hoje e amanhã já quer a graça? Santa Mônica ficou 30 anos tentando a conversão do marido e do filho. Deus pode mudar tudo hoje, mas Ele quer ver a nossa fé. Se eu vou ser curado para pôr missão, ou se vou ser curado para ficar sentado no toco e reclamando da vida. Que o Espírito Santo fecunde os nossos corações, dê sabedoria para mim e para você, para cada dia, a cada passo, vivermos hoje os mistérios dos planos de Deus. Porque a nossa conversão ela é diária, é todo dia. Todo dia nós temos que pedir, Espírito Santo, toque em minha mente, para que eu saiba viver dentro dos seus projetos durante o dia de hoje. Senhor, que eu não aponte as pessoas, porque quando eu aponto a pessoa, é um dedo apontando e três apontando para mim, o outro de sobreaviso. Dai-me experimentos, Espírito Santo. Dai-me entendimento, Senhor, para saber viver sobre essa terra. Eu peço a intercessão da Virgem Maria, que a paz reine no mundo, em cada lar, em cada família que esse áudio é de entrar. Eu peço que o Espírito Santo vai derrubando do coração dos governantes toda maldade, todo ódio, toda ganância. Que cessem as guerras pelo Brasil e pelo mundo. Quantas guerras matando inocentes? No Brasil tem uma guerra silenciosa que não é vista, que a mídia não divulga. Então, que Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, e Nossa Senhora de Guadalupe, Rainha e Padroeira da América, e todos os santos e santas da igreja, interceda pela paz na sua casa, na sua família, no mundo e no coração de cada um de nós que vivemos conflitos, guerras dentro de nós silenciosas, e às vezes não sabemos como vencê-las. Fiquem com Deus.